Olá, vamos iniciar mais um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus nesse dia. Vamos estar estudando, refletindo, meditando na palavra de Deus. Vamos estar recebendo o alimento do Senhor para a nossa alma. E antes de lermos, antes de ouvirmos a meditação de hoje, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de podermos estar na Tua presença, reunidos em Teu nome, para podermos, Senhor, compartilhar da Tua palavra, podermos nos alimentar da Tua palavra, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Nós te rogamos, ó Pai, perdoa-nos, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, perdoa-nos, Pai. E revela a nós a Tua vontade, o Teu querer. Revela a nós, Senhor, os Teus ensinamentos nesse dia, para que possamos perseverar, para que possamos aprender mais de Ti, nos fortalecer em tempo de aflição, em tempo de agonia, e assim dependermos de Ti, confiarmos em Ti. Muito obrigado, meu Deus, e assim nós oramos e entregamos nas Tuas mãos, Senhor, este momento, que o Teu Espírito Santo venha ao encontro do nosso coração, preparando a terra, Senhor, para que possamos receber esta boa semente e que ela possa germinar, crescer e sim frutificar na nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, por este momento. Obrigado por cada família, por cada vida, Senhor, que nos assiste, que está recebendo de Deus neste momento a palavra, o alimento. Sê conosco, abençoa-nos, ó Pai, e ministra no nosso coração o Teu querer e a Tua vontade. Assim nós oramos, entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje vamos estar refletindo um texto da palavra de Deus que encontramos na primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. E este texto nos diz assim: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém? Até aqui. Podemos ver nesses dois versos, na carta de Pedro, à igreja e consequentemente para nós, nos dando um alerta, nos dando um despertar ou, de repente, até chamando a nossa atenção diante da situação, diante dos fatos, diante de tantas coisas que passamos, que nós precisamos estar atentos. Nós não podemos dormir, nós não podemos vacilar, porque nós temos, o texto diz aqui, um adversário. E aqui Pedro dá nome a esse adversário. Ele diz o diabo, o vosso adversário. Então muitas pessoas pensam e até acreditam que o diabo não existe, que o diabo é algo da nossa imaginação, é algo da criação humana, como muitas pessoas também pensam e creem que Deus não existe, que é uma força superior, é algo que não existe, que não é como nós conhecemos e entendemos através da palavra de Deus. Mas nós podemos ver que o inimigo, o adversário existe sim, e aqui Pedro lhe dá o nome, a palavra de Deus dá este nome ao diabo. Ele é o nosso adversário, ele veio e ele está aí no mundo para destruir, para matar, e esta ação do inimigo, do adversário, ela se dá no mundo espiritual, ela se dá contra a nossa vida e, na verdade, o que ele quer devorar, que Pedro diz aqui, ele quer, na verdade, matar a minha e a tua vida espiritual, a minha e a tua comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Então, nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar
cientes do que está acontecendo ao nosso redor neste tempo de incertezas, tempo de aflições, tempo muitas de crises, e até o próprio povo de Deus, a igreja neste tempo está passando por incertezas, por crises, e na verdade nós não podemos levar e deixar as coisas acontecerem como se na verdade tudo isso fosse algo normal. Não é tudo normal, não está tudo normal. O ponto de nós não podermos nos reunir como deveríamos, o ponto de nós não podermos estar em cultos presenciais lotados como de costume, é algo que nós não podemos ter como normal. E, na verdade, o nosso adversário, o diabo, ele anda em derredor procurando alguém para devorar nesse tempo de fragilidade, nesse tempo de fraqueza, nesse tempo de angústia, nesse tempo de tantas incertezas que rodeiam e que permeiam o nosso coração. E eu quero falar rapidamente sobre algumas características de atuação do inimigo, aqui no caso o adversário, que é o diabo, algumas características de atuação do nosso inimigo e como nós podemos nos proteger. Como nós podemos nos proteger nesses tempos de aflição, nesses tempos difíceis, que muitas vezes nós nos tornamos vulneráveis, tão vulneráveis aos ataques de Satanás, e muitas vezes nem conseguimos entender, compreender e identificar na nossa vida espiritual, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, não conseguimos identificar que realmente isso são ataques espirituais. Quando passamos por momentos complicados, quando passamos por dificuldades, quando a nossa fé muitas vezes é provada, nós muitas vezes não conseguimos enxergar espiritualmente que são ataques, são ciladas que o inimigo arma na nossa vida para tentar nos devorar. Então nós vamos ver rapidinho aqui algumas características de atuação do nosso adversário, segundo o que Pedro recomenda à igreja aqui nesses 2 versículos. E ele fala que o diabo, nosso adversário, ele, em primeiro lugar, anda em derredor. Anda em derredor. Eu, quando falo e leio sobre este texto, me vem à mente animais, né? Como a gente consegue assistir na televisão e ver através de documentários, né? Aqueles animais na África, na savana, em volta dos seus grupos, né, manadas, e ali vão então em busca de alimento, em busca de água, e o leão, aqui o adversário, ele é comparado como um leão. Então naqueles vídeos e documentários a gente pode ver o leão em derredor do rebanho, em derredor da manada, para tentar identificar uma presa para poder devorar. Isso não é diferente. No mundo espiritual, lembramos que nós estamos falando sobre o mundo espiritual, falando do nosso inimigo espiritual, que é o diabo. E essas características também estão presentes quando nós lemos, e Pedro aqui nos alerta e nos adverte, que o nosso adversário, ele anda em derredor. Da mesma forma como lá naqueles vídeos que eu falei, na África, na savana africana, o leão anda em derredor do rebanho para procurar alguém para devorar. Da mesma forma, Satanás, ele anda ao nosso derredor. Ele anda ao derredor procurando uma brecha, procurando alguém para que ele possa devorar. Ele está sempre à espreita, ele está sempre armando alguma cilada, alguma armadilha para tentar devorar alguém, para tentar matar alguém. E este alguém, obviamente, faz parte, porque a batalha é espiritual, obviamente, esse alguém que o diabo procura para devorar, ele se encontra no meio do rebanho do povo de Deus. Ele está em meio àqueles que servem a Deus, que buscam a Deus, que adoram a Deus, porque Satanás não vai estar rodeando e tentando devorar alguém que anda
com Ele, alguém que faz a vontade dEle, alguém que o serve, alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Mas Satanás vai estar sim procurando alguém que serve ao Senhor, que faz parte do rebanho do Senhor. E aqui, então, nós podemos ver que a primeira característica do nosso adversário é que ele anda em derredor, ele anda na espreita, ele anda procurando uma brecha, procurando um furo na cerca para poder entrar e para poder fazer um grande estrago. Mas uma coisa que nós temos que aprender é olhar e estudar a palavra de Deus no seu contexto. E aqui Pedro nos diz que o nosso adversário anda em derredor. Mas nós podemos ver também que a palavra de Deus, ela me diz no Salmo 34, versículo 7, o salmista me diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Veja só que promessa nós temos aqui da parte de Deus. O salmista entende, o salmista compreende essa promessa e a descreve no Salmo 34, versículo 7, quando ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então, o nosso inimigo, o adversário, Satanás, o diabo, ele anda em derredor, procurando alguém para devorar. Mas a palavra de Deus também me diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. E glórias a Deus por isso, porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor para nos proteger, para nos guardar desses ataques do nosso inimigo que anda em derredor procurando alguém para devorar. Mas uma coisa que me chama a atenção no texto do Salmo 34, versículo 7, é que o salmista me diz que o anjo acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. Então aqui está uma condição para que o anjo do Senhor possa estar ao meu redor, me guardando, me protegendo, me livrando dessas investidas malignas do meu adversário, que é o diabo, conforme nos descreve Pedro. O anjo do Senhor, então, está ao redor dos que o temem. E aí um texto vai me levando a outro texto para que eu consiga, de fato, compreender de que forma eu preciso viver, como precisa estar o meu relacionamento com Deus para que, de fato, o anjo do Senhor possa estar acampado ao meu redor, me protegendo nesses dias de aflição, nesses dias de angústia, nesses dias de dificuldade. Mas aí eu preciso, como o texto me condiciona ao temor, eu preciso saber o que é temer. O que é temer a Deus? Quais são as características de alguém que teme a Deus? Porque o texto é muito claro quando ele diz que o Senhor nos livra, porque nós tememos ao Senhor. Aí, Salomão escreve em Provérbios capítulo 8, versículo 13, Salomão descreve o que é temer a Deus. Que temer a Deus não é ter medo de Deus, não é ter pavor de Deus, que Deus vai me castigar, que Deus vai me punir, que Deus vai, na verdade, é aquela imaginação que muitas vezes criamos daquele Senhor de barba branca sentada numa nuvem, que está olhando para nós com um raio na mão, procurando alguém que fez algo errado para castigar. Muitas pessoas têm uma imagem assim de Deus e então têm medo de Deus. Não é esse tipo de temor que o salmista se refere, mas sim uma vida temente, uma vida que faz a vontade de Deus, uma vida de acordo com os princípios de Deus. E olha só o que diz então Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Veja só o que Salomão descreve neste provérbio sobre temer a Deus, temer ao Senhor. O temor do Senhor consiste, em primeiro lugar, aborrecer o mal. Eu não concordo, eu não pratico, eu não faço parte, eu não compactuo com o mal, com as coisas erradas que hoje estão, e assim o tempo nos mostra isso.
a história nos comprova isso, que sempre houve coisas más no mundo, oriundas do pecado. E nós não podemos compactuar com essas coisas más, as coisas que não provêm de Deus, aquilo que não agrada a Deus. Nós não podemos compactuar com isso. Aborrece o mal. O que teme a Deus aborrece o mal, a soberba, a arrogância. E aqui nós podemos ver aqueles que se acham os donos da verdade. Aqueles que na verdade não conseguem se humilhar na presença de Deus, não conseguem reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, porque tudo aquilo que possuem, tudo aquilo que têm e que conhecem, atribuem a si próprios, mas não atribuem e não conseguem atribuir a Deus. E aí, Salomão continua falando sobre as características de alguém que teme a Deus, né? Aborrece o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho. O caminho que não conduz à salvação é um caminho mau. O caminho pelo qual podemos estar andando e podemos, como ele mesmo descreve também em Provérbios, que para o homem existem caminhos que parecem direitos, mas que lá no fim terminam em morte. Nós temos que ver e analisar por qual caminho temos andado. Se este caminho nos leva a Deus, se este caminho nos conduz à salvação. E a Bíblia também é muito clara quando ela me diz que só existe um caminho que conduz à vida eterna, e este é Jesus Cristo. Quando o Evangelho de João me descreve, quando ele diz que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele não abre opções para caminhos, e nós temos que andar por este caminho. Todo caminho fora de Jesus Cristo é um caminho mau, é um caminho que não conduz à eternidade. E aí Salomão conclui o versículo 13 de Provérbios 8, quando ele diz que também precisamos aborrecer a boca perversa. E esta é a parte mais complicada, eu creio, a parte mais difícil do ser humano. Mesmo aquele que conhece a Deus, mesmo aquele que serve a Deus, aquele que já compreendeu a verdade, o evangelho da salvação, ele dominar a sua boca, ele dominar a sua língua. Mas o temor a Deus consiste em dominarmos a nossa língua. O temor a Deus, se eu temo a Deus, eu controlo as minhas palavras. Se eu temo a Deus, eu consigo controlar, eu consigo falar coisas que edificam, coisas que glorificam a Deus, e não somente maldizer, blasfemar, caluniar, fofocar, coisas que na verdade não provêm de Deus e que tornam a minha boca perversa. Veja que coisa interessante. Aqui nós podemos ver que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus e o livra. E o temor de Deus consiste nessas características. Então não adianta eu usar o Salmo 34 para me salvaguardar do inimigo, dizendo que Satanás anda ao meu derredor. Satanás está ao meu derredor, mas o anjo do Senhor está ao meu redor, me guardando. Porém, sim, está ao meu redor me guardando se eu temo a Deus. E para que eu possa temer a Deus e para que eu saiba se eu estou temendo a Deus ou não, Salomão me mostra em Provérbios 8:13 as características. Então não tem como eu temer a Deus se eu ando e pratico a maldade, se eu compactuo com a maldade, com a soberba, com a arrogância, com o mau caminho e com a boca perversa. Não tem como eu temer a Deus tendo estas características fazendo parte da minha vida. Porque Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 18, também nos diz isso. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem. Veja como é complicado, como é interessante essa última parte que Salomão descreve em Provérbios 8:13. A boca perversa. A nossa boca, enquanto o Espírito Santo não agir no nosso coração, enquanto o Espírito Santo não transformar o nosso coração, não encher o nosso coração, a nossa boca será perversa. Porque a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração e, consequentemente, o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, descreve Mateus 15:18. E aí a pergunta que fica para mim neste primeiro
nessa primeira parte dessa reflexão, eu tenho conseguido deixar o inimigo longe? Eu tenho conseguido deixar o inimigo afastado, ou eu tenho aberto brechas, eu tenho dado oportunidades para que ele venha e se aproxime da minha vida, da minha família, da minha casa, andando em derredor e olhando exatamente para mim, olhando exatamente e encontrando em mim um alvo fácil. Porque ele vai olhar para mim e eu vou estar desprotegido, eu não vou ter proteção, o anjo do Senhor não vai estar ao meu redor, porque eu tenho uma vida que não teme a Deus. Então nós temos que entender e compreender que o nosso inimigo, o diabo, o nosso adversário, ele não poupará e não medirá esforços nestes dias pelos quais estamos passando, dias de incertezas, dias onde muitas pessoas não conseguem crer, não conseguem confiar em Deus, não conseguem depositar a sua esperança e a sua fé em Cristo, e aí começam a deixar brechas, deixam de temer ao Senhor, deixam de temer a Deus, deixam de ter uma vida de temor, começam a fazer e a praticar coisas do mal, começam a andar por caminhos errados, a boca começa a se tornar perversa e nós nos tornamos desprotegidos. E muitas vezes alvos fáceis do adversário que anda em derredor. Seguindo a nossa reflexão, nós podemos ver que depois Pedro, na sua primeira carta, então no versículo 8 ainda, ele nos diz que ele também o nosso adversário, o diabo, ele também é como um leão que ruge. Então aqui nós já temos então uma segunda característica da maneira do inimigo agir e atacar, e nos atacar. Primeiro, ele anda em derredor. Quando ele anda em derredor, para muitas pessoas, ele é espiritualmente falando, para muitas pessoas ele ainda está invisível, ele ainda não é visto. Como naqueles vídeos de animais, né? Quando o leão se aproxima do rebanho, da manada, enquanto o leão está se aproximando, andando em derredor, muitos animais, ou a grande maioria daqueles animais, daquele rebanho, ainda não identificaram o leão. Eles ainda estão pastando, ainda estão bebendo água, não conseguiram identificar, não conseguiram ver que existe um perigo à volta. Mas quando o leão ruge, e aí aqui nós temos dois pontos que nós queremos analisar. O primeiro é o rugir do leão como um adversário que faz barulho. Por quê? Porque o leão ruge quando ele se aproxima do rebanho, da manada, quando está ali, quando estão pastando, quando estão bebendo água, quando estão descansando às sombras, né? Por que o leão ruge? Porque ele já andou em derredor, ele já identificou no meio daquele rebanho algumas possíveis presas, e aí quando ele ruge, ele vem para dispersar o rebanho, para fazer o rebanho correr, para fazer o rebanho entrar em desespero, porque ele quer meter medo com o seu rugido. E isso muitas vezes acontece no mundo espiritual com a própria igreja. Enquanto tudo está bem, nós relaxamos no nosso cuidado e o inimigo, o adversário, ele anda somente em derredor, procurando alguém. E de vez em quando ele acha alguém, ele dá uma investida e a pessoa então busca de Deus, se renova em Deus, tem a sua esperança no Senhor, oramos, jejuamos por aquela vida, por aquela família, e ela novamente é recomposta ao rebanho, e ela então não sofre, não é morta, não é devorada pelo inimigo, pode sofrer algum dano, pode sofrer alguma ameaça, alguma mordida, né? Mas na verdade ela é recomposta novamente ao meio do rebanho, diferente de quando somos dispersos. Diferente de quando estamos dispersados, e este é um grande perigo nos nossos dias. Dia em que a igreja está dispersada. Não é a mesma coisa estarmos na nossa casa. Não é a mesma coisa estarmos acompanhando cultos pela internet. Não é. Porque nós esfriamos espiritualmente.
Nós não conseguimos manter a comunhão com o corpo. Nós não conseguimos estar em unidade, mesmo que pensamos que sim. Mesmo que lá eu posso pensar que sim, que eu estou bem, que eu estou em unidade, que eu estou firme. Nós estamos espiritualmente dispersos. Porque ninguém consegue ser igreja, ninguém consegue ser corpo sozinho na sua casa. Salvo as nossas dificuldades, pelo que estamos passando, o momento pelo qual estamos passando, jamais nós podemos aceitar e nos acomodar achando que isso tudo é normal. Porque é isso que o inimigo quer, dispersar o rebanho, para tentar apanhar, para tentar matar aqueles que estão com dificuldades, os mais fracos. E aqui, segunda coisa que eu disse que eu ia ver com esse como um leão que ruge, é a parte em que ele é comparado a um leão. Pedro, na verdade, ele não diz que ele é um leão, mas que ele é comparado a um leão que ruge. Como um leão que ruge. O verdadeiro leão, nós sabemos que é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que se entregou por nós para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Este é o verdadeiro leão. Satanás, o nosso adversário, o diabo que anda em derredor, ele anda como um leão. Eu disse que ele pode até fazer barulho para nos assustar. Ele pode até tentar fazer com que o rebanho se disperse, que o rebanho se afaste um dos outros para tentar apanhar os mais frágeis. Mas na verdade, o que eu tenho que entender aqui também, que como um leão, ele muitas vezes ele se disfarça. Muitas vezes ele tenta nos enganar como se fosse um leão. E isso nós podemos ver neste tempo de isolamento. É tantas coisas, é tantas informações que nós recebemos. E no meio de todas essas informações, no meio de todas essas mensagens até aparentemente espirituais que são lançadas, postadas nas redes sociais para nos fortalecer, para nos alimentar, nós temos que cuidar que tem muita coisa disfarçada de leão. Tem muita coisa do inimigo no meio das informações, no meio das mensagens, das postagens. Tem muita coisa aí no meio que, se nós não cuidarmos, nós vamos achar que é de Deus, mas na verdade não é. Nós vamos pensar que são coisas que Deus está colocando, que são mensagens que glorificam a Deus, mas que na verdade lá no fundo nós vamos ver que são mensagens que glorificam o homem, egocêntricas, mensagens aonde o homem é o centro, mensagens aonde eu sou o centro, mensagens aonde eu consigo ver e consigo enxergar, aonde eu sou valorizado, eu preciso me valorizar, eu tenho condições e tudo isso nós podemos ver que são estratégias deste inimigo, deste adversário que ruge como um leão, que muitas vezes para nós se apresenta como alguém espiritual, mas que na verdade não é. E a própria Bíblia nos adverte em Mateus 24, versículo 23 e 24, quando Jesus diz que no final dos tempos precisaríamos cuidar e vigiar. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão muitos falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqui nós podemos ver o alerta que Jesus faz para a igreja, para nós, que nos últimos tempos surgirão muitas situações e muitas pessoas dizendo ser de Deus, dizendo ser o próprio Deus. Mas na verdade nós temos que vigiar, porque eles vão querer enganar os próprios escolhidos, os próprios eleitos. Vão querer, através dos sinais e prodígios, enganar aqueles que servem e temem a Deus. E se nós não estivermos atentos a isso, neste tempo de isolamento, neste tempo de reclusão, de afastamento do corpo, nós podemos nos tornar muito vulneráveis a esses ataques dos falsos cristos.
das falsas mensagens, das mensagens de empoderamento pessoal, das mensagens de autossuficiência, das mensagens de egocentrismo, das mensagens onde o ser humano está acima de Deus. Nós temos que cuidar com isso. Nós temos que vigiar a respeito disso. E aqui, então, nós temos essas duas partes quando o inimigo, o adversário, o diabo, ele é comparado a um leão que ruge. Primeiro, para dispersar o rebanho, para botar medo no rebanho. E em segundo lugar, para vir disfarçado, de santo, para trazer coisas disfarçadas para o meio do povo de Deus, com sinais e até prodígios, tentando enganar os próprios eleitos, mas que na verdade, se nós não estivermos atentos e vigilantes, como Pedro diz, se não estivermos sóbrios e vigilantes, nós vamos acabar caindo e acabar aceitando essas coisas que na verdade não provém de Deus. E aqui nós podemos ver então ainda uma terceira situação, quando o inimigo, o adversário, ele anda em derredor, ele, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está sempre procurando alguém para devorar. E aí nós podemos ver que em meio a um rebanho, qual é a pessoa, qual é o ser, qual é o animal que é procurado, que é visado pelo leão, pelo animal que vem então para se alimentar deste rebanho? Qual é o animal que é visado? Aquele que é o mais vulnerável, aquele que está mais fraco. No mundo espiritual isso não é diferente. No mundo espiritual, o inimigo, o diabo, o nosso adversário, quando ele anda em derredor, ele já está procurando o mais fraco. Quando ele dispersa o rebanho, quando ele consegue dispersar a igreja, quando ele consegue quebrar a comunhão entre a igreja, ele já está de olho no mais fraco. Ele já está de olho naqueles que ele pode pegar, porque aí ele está, sim, afastando uns dos outros para dar o bote no mais fraco, o mais vulnerável. E aí nós podemos ver, e vamos ver através da palavra de Deus também, que existe no meio da igreja pessoas fracas, doentes e aqueles que dormem. Os fracos, os doentes e os que dormem. Três características que nos são citadas e que nós lemos todos os meses quando celebramos a ceia do Senhor. Está ali em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 até o 30, e nos diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Veja só que coisa interessante quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, e todo mês nós lemos este texto para nós trazermos à memória e para nós sermos lembrados e relembrados pelo Espírito Santo de que existe uma necessidade de autoexame para nós não enfraquecermos, adoecermos e dormirmos e nos tornarmos alvos vulneráveis ao ataque do inimigo. Muitas pessoas não se ligaram nisso, não conseguiram entender e compreender isso. Mas na verdade, a Bíblia toda ela se explica. A Bíblia toda ela se explica de um texto para com outro texto. Se nós temos aqui um inimigo que anda ao nosso derredor, dispersando o rebanho, procurando alguém para devorar, ele vai devorar no rebanho aqueles que são fracos, doentes e aqueles que estão dormindo. Mas o que eu preciso fazer? Como eu não vou então enfraquecer ou adoecer ou dormir espiritualmente? O apóstolo Paulo, quando descreve aos Coríntios aqui, ele já diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A falta de um autoexame diário me leva a doenças espirituais, a fraqueza espiritual. Agir e fazer de conta como se nada estivesse acontecendo. Eu fazendo e cometendo os meus pecados, os meus erros, como se nada estivesse acontecendo.
como se ninguém estivesse vendo. Nós nos enganamos a nós mesmos, como se nada estivesse acontecendo. E aí viemos e participamos da ceia, como se nada estivesse acontecendo. Falta de autoexame, falta de pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados e pelos nossos erros. Nos enfraquece espiritualmente, nos adoece espiritualmente e nos deixa numa posição, num estágio de sonolência, de dormência espiritual. De repente você que me ouve está pensando assim, então eu não vou mais participar da ceia, eu não tenho condições. Veja bem o que a Bíblia diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e do cálice. Então a necessidade de um autoexame se faz necessária não só no dia da ceia, mas se faz necessária todos os dias. E quando chegar o dia da ceia, participarmos da ceia. Com um coração quebrantado, reconhecendo o nosso pecado, o nosso erro, pedindo perdão a Deus, sabendo que Jesus Cristo nos perdoa, nos restaura, nos dá a paz que excede todo entendimento para podermos participar e comer do pão e do cálice. Porque se eu só me examinar e me autocondenar e me afastar, eu também estou me isolando, estou saindo da comunhão, estou saindo da igreja, estou sendo e me tornando uma presa vulnerável, muito mais vulnerável ao inimigo, ao adversário que quer me devorar. Então eu tenho que entender que não adianta eu somente me examinar e não me corrigir, não pedir para o Senhor perdão e receber dele a correção. Eu preciso me examinar, eu preciso pedir perdão, eu preciso me reconciliar com Deus e, consequentemente, participar, para que eu possa me fortalecer no corpo. E aí, o texto também segue dizendo que nós precisamos ter discernimento do que estamos fazendo, discernir o corpo. Ter discernimento de que o momento da ceia, que é o momento da comunhão, o momento de estarmos ali juntos, estamos ali partindo o pão que representa o corpo de Cristo e nós, através daquele corpo, nos tornamos um corpo, a igreja do Senhor. Consequentemente, de igual forma, quando partilhamos o cálice, o sangue, o suco que representa o sangue da nova aliança, nós temos que ter o discernimento de que aquele sangue nos perdoa, nos purifica, nos lava, nos limpa de todo pecado. Aquele sangue foi vertido por Jesus Cristo uma única vez na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos perdão e remissão dos nossos pecados, e nos deu então a oportunidade de fazermos parte desse grande corpo que é a igreja do Senhor. Se nós participamos da ceia sem ter esse discernimento, nós vivemos fracos, doentes e muitas vezes dormindo espiritualmente. Nós temos que compreender isso para podermos vencer as ciladas, para podermos resistir aos ataques que muitas vezes o inimigo coloca na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, porque ele, como diz o texto aqui, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E se nós estivermos fracos, doentes ou dormindo espiritualmente falando, vamos ser os primeiros que vamos ser alcançados pelo nosso adversário. E aqui, então, para finalizar, eu quero dizer o que Pedro disse e recomendou para a igreja e recomendou para nós a respeito de como nós podemos vencer, como nós podemos permanecer firmes. Aqui Pedro destaca a sobriedade, a vigilância e a resistência. Sede sóbrios e vigilantes. Aí Pedro descreve como o inimigo age, e no versículo 9 Pedro diz: resistir-lhe firmes na fé. A resistência. Resistir para podermos vencer e avançar. Aqui nós temos como recomendação, a primeira recomendação que Pedro dá é sobre a sobriedade. Sermos sóbrios. A falta de sobriedade, ela é
uma característica daquele que está embriagado, daquele que está sem foco, sem direção. A falta de sobriedade tira a nossa concentração, nós perdemos a reação diante de situações, nós não reagimos, perdemos os reflexos. Assim como o álcool, tira os nossos reflexos, tira as nossas ações e reações diante de situações, tira a nossa atenção, tira o nosso foco, assim também é quando espiritualmente eu não sou sóbrio. Eu estou como que se estivesse embriagado, eu não tenho reação, eu não tenho ação, eu não tenho foco, eu não consigo me concentrar espiritualmente, eu não consigo ser sóbrio. Para vencer o inimigo eu preciso de sobriedade. E aí nós podemos ver em Efésios capítulo 5, no versículo 18 até o 21, o que é e como nós podemos ser sóbrios, comparado exatamente com a embriaguez. O texto diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja que coisa interessante. Justamente Efésios capítulo 5 nos descreve que nós não devemos andar embriagados, não devemos nos embriagar, e justamente diz aqui com álcool, com vinho, mas encher-nos com o Espírito Santo. Então, meus queridos, a sobriedade e ter uma vida sóbria, espiritualmente falando, é uma vida cheia do Espírito Santo. É um coração cheio do Espírito Santo. É alguém que vive se enchendo do Espírito Santo. E aí o texto ele segue, como nós lemos aqui, nos dizendo como nós nos enchemos. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo. E assim, na sequência, ele vai dizendo como nós vamos nos enchendo. E que coisa interessante! Aqui nós podemos ver de novo que o que faz parte desse enchimento é a nossa língua, a nossa boca, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Então, aqui eu consigo ver que quanto mais eu estou cheio do Espírito Santo, eu consigo falar, louvar, adorar, e eu vou estar afastando a minha boca do mal, da perversidade, como me diz lá em Provérbios, e consequentemente eu vou estar me enchendo do Espírito Santo, sendo uma pessoa sóbria espiritualmente falando. O texto também segue dizendo que precisamos de vigilância, estado de atenção, de alerta, atento às circunstâncias ao nosso redor. Nós não podemos, de maneira alguma, fazer de conta que nada está acontecendo. Nós precisamos vigiar, é tempo de vigiar, é tempo de estarmos vigilantes. A Bíblia nos adverte sobre isso. Em várias passagens a Bíblia nos mostra, nos demonstra a necessidade de vigiarmos. Uma delas está em 1 Coríntios 16, 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Conselhos que Paulo dá aos coríntios de ser vigilante, permanecer firme na fé, que é exatamente o que Pedro também diz, resistir-lhe firme na fé. Então, a necessidade de vigiar, a necessidade de permanecer vigilante, de permanecer acordado, de permanecer ligado com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, não se acomodando, não achando que é tudo normal, que está tudo normal, que estarmos nas nossas casas acompanhando cultos pela televisão é normal. Não é normal. Isso não é normal. E nós deixamos de vigiar, nós deixamos de buscar a presença de Deus em comunhão e nos tornamos alvos vulneráveis aos ataques do inimigo. Nós temos que entender isso. E aí Pedro conclui versículo 9, quando ele diz resistir firme na fé. Resistência. A posição de resistência. A posição, resistir, é alguém que toma uma posição, se coloca de pé, se coloca numa posição de enfrentamento, de luta.
Nós não resistimos ninguém sentados, deitados, dormindo. Nós resistimos quando nós tomamos uma posição. E eu creio que Deus está chamando a cada um de nós para tomarmos uma posição de resistência, uma posição de ficarmos de pé, de ficarmos firmes na rocha, para podermos vencer o inimigo em tempos de adversidade. Para podermos vencer o inimigo que anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. E se ele nos encontrar fracos, doentes ou dormindo, certamente não nos poupará. Não nos poupará. Nós precisamos entender isso. Eu quero concluir com Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência. Se sujeitar a Deus, entregar a vida nas mãos de Deus, confiar em Deus, obedecer a palavra de Deus, resistir ao diabo, tomar uma posição diante do inimigo e ele fugirá de vós. Amém, queridos? Que nós possamos compreender esta palavra, que possamos receber esta palavra neste dia, ao nosso coração, nos despertando, nos confrontando, para que possamos abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender que o momento é de dificuldade, é de luta, é de aflição, é de batalha. O inimigo, nosso adversário, o diabo, não brinca. Ele anda assim ao derredor, procurando alguém para devorar. Ele anda procurando alguém para enganar. E, se possível, os eleitos, os escolhidos de Deus, esses são o alvo, esses são o objetivo. Que nós possamos ter este entendimento, esta compreensão, que possamos olhar para a palavra de Deus e receber da palavra de Deus a exortação para que venhamos a nos posicionar, a tomar uma posição nesses dias, nesse tempo de dificuldade, de luta, para podermos resistir, nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, porque certamente ele fugirá de nós. Para que possamos acordar, para que possamos não adoecer, enfraquecer e dormir, como aqueles que não têm o entendimento e o discernimento espiritual do que estamos fazendo. Como participar da ceia, por exemplo, como nós falamos aqui. Que nós possamos ter este entendimento, esta compreensão, que possamos deixar que o Espírito Santo de Deus ministre no nosso coração a sua vontade e o seu querer para conosco neste tempo e que possamos sair do meio desta situação, do meio dessa luta, no meio dessa pandemia, fortalecidos e não derrotados, não destruídos, não devorados pelo inimigo, mas fortalecidos como igreja. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus. E aí onde você está, se você precisa que o Espírito Santo ministre, transforme, trabalhe no teu coração a respeito de alguma coisa que foi ministrada nesta noite, nesse dia, peça para o Senhor. Enquanto nós oramos, peça para Deus purificar o teu coração, purificar os teus lábios, endireitar os teus caminhos. Peça para o Senhor que Ele certamente, com toda a liberdade que há no Espírito Santo, vai ministrar no teu coração e na tua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por Tu ter nos, Senhor, confrontado através da Tua palavra, para que possamos, Senhor, entender e compreender a necessidade de estarmos sóbrios, de estarmos vigilantes, de resistirmos firmes na fé o nosso adversário que anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Que ele não venha encontrar em nós corações doentes, fracos, dormindo espiritualmente, que nós não venhamos a ser alvos do inimigo, mas que nós possamos, Senhor, reconhecer a necessidade de clamarmos por Ti todos os dias, de entregarmos a nossa vida a Ti todos os dias, de nos examinarmos, Senhor, reconhecermos o nosso erro, o nosso pecado e pedirmos perdão diante de Ti todos os dias, para que possamos ter, Senhor, uma vida de temor, para que possamos Te temer, para que o anjo do Senhor possa acampar ao nosso redor, nos livrando do inimigo que anda em derredor, procurando alguém para devorar.
que nós possamos, Senhor, resistir firmes na fé, que possamos nos sujeitar a Deus, resistir ao nosso inimigo, resistir ao diabo, porque a palavra de Deus nos garante que ele fugirá de nós. Então, te oramos, Senhor, e pedimos a Ti, meu Deus, que Tu venhas estar cuidando de cada um, ministrando com cada um através do Teu Espírito Santo, trazendo, Senhor, ao nosso coração a paz que excede todo entendimento. Trazendo ao nosso coração a paz que precisamos em meio à angústia, em meio à aflição, e que possamos, Senhor, compreender e entender que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus presente, a um Deus que se manifesta, a um Deus que cuida do seu povo e do seu rebanho. Assim nós oramos e entregamos tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Reflita neste texto, deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração e não desanime, mesmo diante da luta. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do inimigo, do adversário, mesmo se você está passando por dificuldades, não desanime. Sede sóbrio e vigilante e resiste, firme na fé, que o Senhor nos dará a vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.